Olá, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero aqui fazer uma reflexão sobre Moisés. Moisés viveu 120 anos e os primeiros 40 anos de sua vida, ele foi príncipe do Egito, filho da filha de Faraó. Então, com 40 anos, Moisés ele não aceitava ver a opressão que os egípcios faziam aos hebreus. Então, vistoriando a obra, viu como os feitores maltratavam os hebreus, e ele, para defender um hebreu numa briga, ele acabou matando o egípcio. Então ele sabia que isso traria consequências para ele, diante do quê? Do faraó. Resultado, Moisés resolveu fugir. E como naquele tempo não tinha um país vizinho, então ele fugiu para o deserto. Mas era o propósito de Deus, aquela fuga dele para o deserto, para iniciar uma nova etapa na sua vida. Porque dos 40 anos aos 80, Moisés viveu no deserto como pastor de ovelhas. Então, quando chegou nos 80 anos, Deus revelou-se para ele e passou para ele a missão, que ele ia ao encontro do seu irmão Arão, e ali ele ia começar uma nova jornada, que era conduzir o povo para caminho da terra prometida, era libertar o povo da escravidão do Egito e levar o povo caminho da terra prometida. Isso até os 80, né? Dos 40 aos 80. Pois é, então, 40 anos como príncipe, 40 como pastor de ovelha, de 80 aos 120, ele conduziu o povo rumo para o caminho da terra prometida. E não entrou, porque houve uma desobediência, ele não entrou. Já estavam bem próximos e ele, com 120 anos, ele passou para Josué. O que nós entendemos com isso? Que havia um propósito de Deus para a vida dele. Enquanto ele era príncipe do Egito, não estava ainda acontecendo esse propósito, mas Deus o estava guardando com este propósito. Para todo ser humano há um propósito na terra. E cabe a nós descobrir qual é esse propósito. Não é o propósito empresarial, isso aí também faz parte. Não é o propósito financeiro, familiar, não, mas o propósito espiritual. E é com esse propósito espiritual se completa todo o propósito de Deus. Ele nos levará àquilo que Ele quer. Quantas pessoas, porque um homem disse que não. Um homem disse para mim que eu não servia para pregar o evangelho, depois de ter ganho muitas almas, de ter ajudado muitas pessoas, de ter vencido batalhas que, se a gente contar, alguns não acreditam. Uma pessoa disse que eu não servia. E eu fiquei um tempo acreditando que aquela pessoa estava certa. Mas depois o próprio Deus me mostrou que a minha missão é pregar o evangelho. E isso só fica entre eu e ele. Quem quiser acreditar bem, quem não quiser. E assim é o propósito de Deus para a sua vida. Quem quiser acreditar bem, quem não quiser, quem tem que ir em busca deste propósito é você. Tá certo? De repente, as suas decisões só têm atrapalhado o propósito de Deus. As suas escolhas só têm atrapalhado. Talvez porque uma pessoa falou para você o mesmo que falou para mim. Hoje você é uma pessoa que está afastada. Então o propósito de Deus não tem se cumprido para a sua vida. Por isso que tudo dá errado. Então cabe a você tomar uma decisão, tá bom? Deus abençoe.